A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao 27º dia do nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. É muita alegria ter você aqui para continuarmos nessa caminhada pela palavra de Deus. E se hoje é a sua primeira vez que nos acompanha aqui, sejam muito mais que bem-vindos e que o Senhor prepare o nosso coração para ouvir tudo aquilo que deseja nos ensinar por meio das Escrituras. Ontem, ao caminharmos por Isaías 26, fomos lembrados que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da nossa confiança no Senhor, a nossa rocha eterna. Mas hoje, a nossa caminhada ela vai continuar por este capítulo que nos apresenta uma imagem muito bonita, a imagem de uma vinha, que cultiva uma vinha, sabe que ela não cresce sozinha, ela precisa de muito cuidado, precisa de atenção. Ela precisa ser protegida. E isso leva a uma pergunta. Será que em algum momento da vida podemos pensar que Deus deixou de cuidar de nós? Talvez existam pessoas que hoje carregam este sentimento, oram, esperam, e por não enxergarem o agir de Deus imediatamente, de forma pontual, imaginam que foram esquecidas. Mas será que é isso que a palavra nos mostra? Não vamos responder esta pergunta agora. Vamos permitir que a própria palavra do Senhor nos conduza a ela. Portanto, vamos respirar fundo, abrir as nossas Bíblias no capítulo 27 de Isaías. A minha versão é na NVT, mas se a versão de vocês for diferente da minha, não tem problema. Basta apenas me acompanhar. Até porque o importante é nós caminharmos juntos e permitirmos que Deus revele ao nosso coração o que Ele deseja falar conosco por meio de sua palavra. Isaías 27. Naquele dia o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará Leviatã, a serpente que move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar. Naquele dia, cantem sobre o vinhedo frutífero. Eu, o Senhor, o vigiarei. Eu o resgatarei com cuidado. Dia e noite o vigiarei, para que ninguém lhe cause dano. Minha ira terá passado. Se houver espinhos, eu mato crescendo ali, eu os atacarei e os queimarei. A menos que se voltem para mim e me peçam ajuda, que se façam pazes comigo. Sim, façam as pazes comigo. Está chegando o tempo em que os descendentes de Jacó criarão raízes, Israel brotará e florescerá e encherá de frutos toda a terra. Acaso o Senhor feriu Israel como feriu seus inimigos? Destruiu o povo como destruiu seus adversários? Não, mas os exilou para que lhes prestassem contas. Foram exilados de sua terra como se um vento oriental os tivesse soprado para longe. O Senhor fez isso para purificar Israel de sua perversidade, para remover todo o seu pecado. Por isso, os santuários idólatras serão reduzidos a pó. Nenhum poste de Acerá ou altar de incenso continuará de pé. As cidades fortificadas ficarão silenciosas e vazias, as casas abandonadas, as ruas cobertas de ervas daninhas, bezerros passarão ali e mastigarão brotos e ramos. Israel é como os ramos secos de uma árvore, quebrados e usados para acender o fogo sobre as panelas. É nação tola e insensata. Por isso, aquele que os criou não terá compaixão nem misericórdia. Chegará o dia, porém, que o Senhor os ajuntará como grãos colhidos à mão, um por um. Ele os reunirá, desde o rio Eufrates, no leste, até o ribeiro do Egito, no oeste. Naquele dia soará a grande trombeta. Muitos que estavam perecendo no exílio na Assíria e no Egito voltarão a Jerusalém para adorar o Senhor em seu santo nome. Eu sinto o amor de Deus tão profundo aqui nessa leitura que até me emociona, sabe? Deus, ele é lindo demais. Mas antes da leitura que deixamos, uma pergunta. Será que Deus continua cuidando de nós, mesmo quando não percebemos? Ao
Ao caminhar por este capítulo, nós contemplamos o nosso Deus, o nosso amado Abba Pai. O mesmo Deus que vence o mal, também cuida da sua vinha. Ele cuida de nós, em cada detalhe. Até mesmo quando Ele quer nos punir por um erro que a gente cometeu, ainda assim, Ele o faz com amor, com cuidado, porque Ele não quer o mal dos seus filhos. Ele mesmo declara que rega continuamente, dia e noite, Ele vigia por nós, que protege para que ninguém nos faça mal. E que a imagem disso é tão extraordinário, mas ao mesmo tempo que Deus trata do pecado, Ele chama o seu povo ao arrependimento. E Ele também demonstra o seu cuidado constante. Nada se passa despercebido aos olhos de Deus. Nada escapa do seu amor. E no final deste capítulo, nós encontramos uma promessa de restauração. Deus reúne seu povo, chama cada um pelo seu nome e convida seus filhos a voltarem para perto dele. E na luz daquilo que acabamos de ler aqui, talvez o nosso Senhor Deus amado queira lembrar que o nosso coração precisa de seu cuidado. E o seu cuidado não depende daquilo que conseguimos enxergar. Mesmo quando tudo pareça ser silencioso, mesmo quando você quer ouvir a voz de Deus, Ele vai continuar presente. Ele continua trabalhando. Ele continua cuidando daqueles que lhe pertencem. Porque o nosso Senhor Deus nunca abandona aquilo que Ele mesmo plantou. Meus irmãos, o cuidado de Deus vai continuar sempre presente, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem percebê-lo. E por isso, não existe palavra melhor para o dia de hoje que é esta: cuidado. E se essa palavra falou em seu coração, escreva nos comentários abaixo a seguinte frase: o Senhor cuida de mim. Talvez esta simples declaração leve esperança ao coração de alguém que esteja precisando dela hoje. E o versículo que nós vamos carregar para o dia de hoje é este: eu, o Senhor, cuido dela, eu a rego continuamente, dia e noite, tomo conta dela para que ninguém lhe faça mal. Ao caminharmos por Isaías 27, nós contemplamos um Deus santo e poderoso, mas também um Deus que cuida, ama, protege e permanece perto daqueles que lhe pertencem. Ele continua vigilante, sustentando, trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. À luz dessa palavra, levamos conosco uma pergunta para o nosso dia. O que é que Deus quis revelar em nosso coração neste capítulo hoje? Muito obrigada por caminharmos juntos mais um dia. E se essa leitura falou em seu coração, compartilhe este propósito com alguém que talvez esteja precisando ser lembrado que Deus continua cuidando de seus filhos. Amanhã nós vamos abrir juntos Isaías 28 e nós vamos encontrar um capítulo que nos fará refletir sobre a diferença entre confiar na sabedoria humana e construir uma vida sobre o fundamento que Deus estabeleceu. Vai ser uma leitura emocionante e que certamente falará profundamente em nosso coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? E nos vemos amanhã. Não vai perder. Tchau, tchau.